Olá, meus amigos, estamos aqui para o 4º episódio do podcast do Boa. E hoje temos aqui uma convidada especial, a professora Denise Albuquerque, professora dentro de Nova Iguaçu, há 30 anos magistrando, né? E nossa futura secretária de Educação dentro do município de Nova Iguaçu. É uma alegria estar aqui hoje, pastor Boaventura, pastora Cristina, falando um pouco sobre a educação do município. Meu nome é Denise Albuquerque, sou nascida e criada em Nova Iguaçu, de uma família de 4 irmãos. Fiz meu ensino fundamental. Hoje a gente mudou a nomenclatura desde 96 com a nova LDB, que não é tão nova, né? A mais atual, 93, 94, 96. Mudou a nomenclatura, mas lá atrás era séries, né? Verdade. Primeira, quarta série. E fiz o meu ensino normal na escola pública. Passei para concurso na área como professora, ainda muito nova. Com 17 anos de idade fiz o meu primeiro concurso e logo passei. E já são 30 anos como professora da rede pública. E nesses 30 anos eu tive a oportunidade de atuar em vários setores da educação. Passei por coordenação pedagógica, passei por biblioteca, passei por direção de escola, tive a oportunidade de atuar dentro da Secretaria de Educação. Isso me permitiu conhecer de perto as necessidades, as demandas, os avanços da educação pública. E é uma oportunidade que eu terei de colocar em prática todo esse aprendizado. Tenho pós-graduação também em gestão e empreendedorismo. Estou fazendo também agora gestão em políticas públicas, porque eu acredito que é através do estudo, do conhecimento, que a gente consegue mudar realidades e colaborar com essa população tão aguerrida do nosso querido município. Também estamos aqui hoje com a pastora Cristina Boaventura, formada em pedagogia e hoje responsável por toda a parte de educação, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular dentro de Nova Iguaçu. Pastora Cristina Boaventura. Sou a pastora Cristina Boaventura, sou pedagoga, fiz pós-graduação em capelania e me identificando um pouco aqui com o que a professora Denise falou, eu também concluí o ensino médio com 15 anos e aos 16 anos eu estava iniciando meu curso de pedagogia, né? Foi um divisor de águas na minha vida, porque quando você cursa uma graduação, você abre um horizonte e eu em todo o meu ministério, né, na igreja, eu usei a pedagogia, eu uso a pedagogia na educação eclesiástica e eu entendo que a mudança de comportamento, a mudança de atitude, a mudança do ambiente que nós vivemos, ele vem através da educação. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, Denise Albuquerque. Quais são os princípios básicos para que tenhamos uma educação de qualidade, principalmente para o nosso município de Nova Iguaçu? Rever a missão da escola, a visão da escola, os valores da escola, entendendo que o município, ele é amplo, a educação é ampla. Como a gente vai proporcionar a esse aluno que ele desenvolva a sua capacidade visando uma educação de qualidade? Então, a gente vai conseguir isso revendo a visão, os valores e a missão da escola nessa nova sociedade que a gente tem. A gente hoje tem uma sociedade tecnológica, uma sociedade, né, de inovação. E quando a gente fala em inovação, a gente fala em pensamentos revolucionários. Interessante, né, que quando a gente vai para a palavra de Deus, né, a gente vê no livro de Daniel, lá atrás Daniel falando que, né, a ciência se multiplicaria. E você está falando dessa modernidade dos dias de hoje. Lá atrás um homem de Deus já dizia que nós viveríamos esse tempo. Nós vivemos hoje presenciando isso. Alguns têm esses benefícios. São privilégios. São, né, privilegiados, né? E outros não. Nós podemos até comparar, né? Se a gente for para fora do país, do Brasil,
A gente vê um país, né, desenvolvido, país de primeiro mundo como os Estados Unidos, lá a preocupação do governo com a criança na escola. A qualidade de ensino pública é igual ou até melhor do que a particular. Eu estive pesquisando sobre isso, esses países desenvolvidos de primeiro mundo, e é possível a gente trazer isso para dentro de um município, se tiver um trabalho sério, se tiver pessoas à frente, é possível a gente trazer isso para dentro de um município, colocar essa igualdade, né, das escolas municipais com as escolas particulares. Temos condições de fazer isso? Temos sim. A gente precisa ter muita responsabilidade na gestão dos recursos públicos. A gente recebe as verbas e precisa prestar conta dessas verbas. Merenda de qualidade para os alunos, porque um aluno com fome, ele não tem condições de aprender, ele não rende. Em todo lugar, não é só aluno. Eu, quando eu estou com fome, parece que eu rindo mesmo. Não consigo pensar. Eu não consigo. A pastora Cristina eu conheço. Não tem rendimento. Se ela estiver com fome... Imagina uma criança. E é interessante, pastor e pastora Cristina, que quando eu investi na qualidade da alimentação, isso já diminuiu consideravelmente a infrequência escolar. A escola ela virou atrativa para o aluno. Ele era bem recebido pela manhã. O café da manhã era de qualidade, eu oferecia queijo, porque vem um cardápio da Secretaria de Educação e é um cardápio muito bem marcado. Então tem verba para tudo isso? Tem verba à vontade. O meu saldo era sempre positivo. E eu falava, o que meus filhos comem em casa, eu quero que seja servido nessa escola para os alunos. Eu não quero o biscoito, eu quero um biscoito de qualidade. Eu não quero qualquer café, eu quero café de qualidade. Porque existe dinheiro, verba para o aluno. E os alunos, eles vinham agradecer, diretora, muito obrigada pelo que a senhora está proporcionando. Mas eu falei, não estou fazendo favor. O Estado, ele oferece os recursos. E vocês têm direito, porque é obrigação do Estado oferecer educação de qualidade. Quando a gente fala educação de qualidade, nós falamos sobre alimentação, nós falamos sobre o ensino, nós falamos sobre um ambiente confortável e limpo para esses alunos estudarem. Tudo isso influencia. Tudo isso influencia. A gente não pode falar de educação de qualidade se a gente não tem gestores que tenham essa consciência moral em saber que precisamos gerir os recursos com moralidade, porque são os princípios da administração pública. Verdade. Com certeza. Vamos discutir isso no segundo bloco. É um assunto muito interessante, né, falar dos recursos e ver como é empregado esse recurso. Vamos discutir isso no segundo bloco, né, do podcast do Boa. É isso aí, voltamos para o segundo bloco do podcast do Boa. E o tema de hoje é educação e a professora Denise Albuquerque. Ela falou de um tema maravilhoso, de um assunto maravilhoso, que é sobre verba. Mas antes eu vou voltar um pouquinho, que falou sobre alimentação dentro das escolas, e isso prende muito aluno. Até a pastora Cristina Boaventura, ela conhece muito bem isso, porque no nosso ministério nós sempre servíamos comida para as crianças dentro da igreja, e a gente tem lembranças, né, de igrejas que nós pastoreamos, né, de pessoas alunos, crianças que iam passar ali e depois levaram até os pais para a igreja por causa do alimento que você sempre servia lá, o café da manhã, no culto à noite fazia a janta. Você acha interessante isso, pastora Cristina Boaventura, essa parte da alimentação, tanto na escola quanto nas escolas dominicais? O que você pode me dizer sobre isso? A gente aprende com Jesus, né? Os discípulos estavam lá e toda aquela multidão, eles falaram: Senhor, despede essa multidão porque não tem o que dar para eles comerem. E Jesus multiplicou o pão e o peixe e alimentou a todos, porque eles estavam ouvindo Jesus falar, mas eles também estavam com fome. Então foi uma necessidade dentro da igreja. As crianças iam para a salinha, algumas, a gente sabia que tinham condições, iam chegar em casa, iam jantar, né, de famílias estruturadas na igreja, mas tinha aquela parcela de crianças, né, moradora do bairro, que iam para a igreja e a gente via que as crianças estavam com fome.
Algumas delas estavam com fome. Aí nós começamos a fazer a pipoca. A gente via que elas ficavam eufóricas, mas é algo além. E a gente começou a preparar a jantinha. Foi o Senhor deu essa estratégia e elas iam, elas jantavam, aí elas aprendiam. A gente dava logo a janta, elas sentavam, faziam trabalho. Por quê? Alimentados, eles ouviam, né? Eram ensinados a palavra de Deus, aprendiam, ensaiava com as crianças. Depois aquelas crianças levaram os pais para a igreja. Deu certo, né? A gente ofereceu o alimento. Isso na igreja. Então a gente vê que a Denise falou na escola, que é todo dia. Então. Essas crianças vão todo dia ela sabe que ela vai tomar um café de qualidade, ela vai ter o período de estudo, depois ela vai almoçar, um almoço de qualidade, sendo bem tratada, recebendo, né, um sorriso, porque muitas têm uma vida tão sofrida, né, dentro da casa, e quando elas chegam no ambiente escolar, que ela é bem tratada, que ela, né, tem um alimento de qualidade, claro que ela vai render, ela vai abrir a mente para poder aprender e com certeza um brilhante profissional, como o exemplo aqui, né, da Denise. Denise Albuquerque, professora, falou de um assunto verba. Pastor, esse é um assunto muito polêmico. Um episódio que muito me impactou quando eu era professora. E eu dava aula para uma turma e tinha uma família de uma mãe, ela veio do Nordeste, fugindo da violência doméstica, com 5 filhos, homens, e veio matricular esses filhos na escola. E com essa má gestão do recurso público, estava oferecendo apenas biscoito e suco para os alunos. E esse meu aluno, ele era um aluno inteligentíssimo. E começou a faltar aula. E eu cheguei de manhã na escola, a mãe estava passando pelo portão da escola, e eu parei essa mãe e perguntei a ela por que o aluno estava faltando aula. E ela disse: professora, eu moro longe da escola, e eles não estão em condições de vir andando, porque estão com fraqueza. Na semana passada, o meu filho até desmaiou no caminho. Eu estou indo agora procurar um emprego. E eles só comiam biscoito e suco? Biscoito e suco. Mas a verba era para dar comida, para dar almoço? As 3 refeições, café da manhã, almoço e à tarde, quando o aluno ia embora, janta. E essa mãe ainda falou para mim uma coisa que me marcou até hoje. Professora, ontem eu saí para procurar emprego e quando eu cheguei em casa tinha uma farofa. E ali eu vi um pedacinho de carne na farofa, eu falei: mas vocês fizeram farofa com o quê? Só tinha farinha? E meu filho falou: mãe, estava passando uma lagartixa no teto. E a gente pegou a lagartixa e fizemos essa farofa e guardamos um pouquinho para você. Certo. E aquilo me impactou de uma forma. Mães solo que colocam crianças na escola para ter uma educação de qualidade, uma merenda de qualidade. Mães que fogem da violência doméstica e encontram na escola refúgio, e maus gestores estão se locupletando daquilo que é direito da criança. Sabe qual é a culpa de tudo isso? É a falta de fiscalização. Porque a função de um vereador é fiscalizar tudo isso. Fiscalizar a Secretaria de Educação, fiscalizar a Secretaria de Transporte, de Saúde. E eu chamo essa responsabilidade para eles, porque se houver uma fiscalização, se tiver pessoas sérias fiscalizando, direcionar esses recursos que tem as verbas tanto municipais, quanto as emendas que vêm federais para dentro do município, e a gente sabe que são bilhões. É importante, pastor Boaventura, a fiscalização, mas dá dignidade também ao professor e ao gestor de um salário de qualidade. Falou isso, para mim é essencial. Por quê? Quem vai formar os novos profissionais são os professores. E a gente vê, né, no Brasil isso, né, em alguns estados, em alguns municípios, a vergonha do salário de um professor, que ele forma novos profissionais para o mercado de trabalho. E o salário deles é um salário, né, lá embaixo,
É uma vergonha isso, né? É claro que a gente tem esse entendimento quando a gente é bem valorizado no nosso trabalho, a gente recebe um salário de acordo com o nosso esforço, um salário digno. Pela profissão que você exerce. A gente oferece qualidade também para os alunos. E essa questão que o senhor falou, falta realmente fiscalização. É isso aí. Se houver fiscalização, prestação de contas, a comunidade escolar, porque os pais também têm que participar da vida escolar. E a cada vez mais parece que a escola está afastando a família da escola, trazendo essa responsabilidade somente para o professor. E o professor fica sobrecarregado. O gestor, ele também é sobrecarregado, porque falta funcionário de apoio dentro dessas escolas. Então, o gestor, ele tem que cuidar da prestação de contas, ele tem que cuidar do trabalho pedagógico, ele tem que se virar nos 30. Ele tem que ser porteiro, ele tem que ser psicólogo, e muitas funções que vai comprometer a qualidade do trabalho ali ofertado. Isso é triste demais quando a gente ouve essas coisas, porque a gente sabe que verba existe, que o dinheiro existe. Dinheiro não falta, dinheiro essa é uma não verdade. falta. Se prefeito, vereador falarem que falta dinheiro, não falta. Não falta, as verbas são pontuais. O que acontece é que esses dinheiros, eles são mal direcionados, mal administrados. Fica a dica para você que tem a função de fiscalizar isso dentro do município. Vamos colocar em prática. Vamos exercer cada um a sua função. Com responsabilidade. Com responsabilidade. O professor, ele tem um desafio muito grande. E o que você pode me dizer, sobre os desafios do professor? Você falou uma coisa assim que me chamou muita atenção, porque não é porque o salário não é um salário justo que deveria ter um professor, mas também não justifica que ele venha ter um desempenho sem qualidade, dentro de uma escola, seja municipal, estadual, federal. Se ele está ali, quando ele entrou, ele sabia qual era o salário dele. Exatamente. Eu acho que nós temos que lutar, sim, por melhores salários para o professor, mas ele tem alguns desafios. E a senhora, como professora Denise Albuquerque, você pode me dizer desses desafios dos professores? O desafio do professor, atualmente, é a indisciplina escolar, a violência nas escolas. A violência escolar, ela afeta não só o aluno, mas o professor ele também tem se sentido desprotegido dentro da sala de aula. E aí, a gente precisa trazer essa reflexão. Qual o papel do professor e qual o papel da família na educação da criança? Nós vamos agora para o intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos para o terceiro bloco do podcast do Boa. É isso aí, meus amigos. Voltamos para o terceiro bloco do podcast do Boa. E o assunto hoje está pegando fogo aqui. Um assunto interessante. E eu tenho uma pergunta hoje aqui que eu acho muito importante. Falar de creche. A falta de vagas nas creches hoje. Isso me chama muita atenção, até porque se a gente for olhar por números, vamos falar do município de Nova Iguaçu, que hoje chegamos a quase 1 milhão de habitantes, e nós só temos hoje 5 creches da prefeitura dentro de Nova Iguaçu, e mais 9 creches conveniadas. Como que se consegue uma vaga, professora, numa creche dessa? Como que uma mãe, um pai que precisa colocar o seu filho aos 4 anos, que ela tem que entrar para a parte da educação, mas como que ela consegue uma vaga com 5 creches numa cidade de quase 1 milhão de habitantes? É até uma covardia com essas famílias, com essas crianças, não poder atender a população um direito que é constitucional. Está na legislação. Isso impacta na vida das famílias. Impacta, porque é na primeira infância que a criança está ali com o seu potencial de aprendizagem
aberto às novidades, a ser socializada. Verdade. E, infelizmente, o nosso município está proibindo, está dificultando o acesso dessas crianças ao que é garantido por lei. Pela Constituição. Pela Constituição. A Constituição e a LDB também, ela fala que o ensino obrigatório e gratuito é a partir dos 4 anos de idade. E hoje em dia nós temos no nosso município muitas crianças fora da sala de aula. E é um direito da criança, não é um direito da família, não. Ah, porque a mãe precisa trabalhar. Ah, mas essa mãe não trabalha, ela não precisa. Não, a questão não é essa. A questão é que a criança, ela tem que estar matriculada na escola com 4 anos, tem que estar numa creche com a idade de 4 anos. E o direito está sendo negado. E cadê o poder público para fazer valer esse direito? Mais uma vez eu digo, falta de fiscalização. Falta de gestão. Né? Falta de gestão, né, pastora Cristina? Falta Sim. de gestão, falta de fiscalização. Nós estamos vendo, né, uma educação precária dentro do nosso município de Nova Iguaçu. Infelizmente, as mães têm que ir por meios judiciais, têm que ir ao conselho tutelar para garantir essa vaga. Quando, na verdade, é tudo até ultrapassada a forma que isso acontece. Existe a necessidade de uma mãe madrugar na porta de uma escola para conseguir uma vaga, estão dispostas à violência urbana que a gente tem hoje em dia? Não seria mais viável se isso já estivesse informatizado? Então me diz, professora Denise Albuquerque, então fala para mim quais são as soluções para atender a demanda dessas creches. Pastor Boaventura, pastora Cristina, inicialmente, precisa-se fazer um diagnóstico do município, ver a demanda por bairro, qual a necessidade. Sim. Inicialmente, não vamos conseguir construir creches, mas a gente pode fazer parceria público-privada e conseguir vagas em instituições privadas para matricular esse aluno. Porque, inicialmente, a gente quer garantir o quê? O direito dessas crianças em estarem matriculadas numa escola. Então, se não der tempo, porque não vai, porque o ano letivo já começa em fevereiro. Janeiro, férias, fevereiro, aula. E vai ter uma procura muito grande. Então, um plano emergencial é fazer parceria com rede privada, pública e privada. Esse é um remédio. É um remédio, a legislação permite isso. Já tem a estrutura pronta. A legislação permite isso porque trata da eficiência da administração pública, criar soluções com o privado para atender as demandas da população. É verdade. É tudo uma questão de boa vontade, pastor Boaventura. Boa vontade dos gestores em cumprir aquilo que se promete para a população. Sim. Um adolescente, Denise, professora Denise Albuquerque, um adolescente fora da escola, ela se torna uma questão social? É uma questão social. É uma questão de toda a sociedade. Verdade. E quais as razões que levam um adolescente desse a abandonar a escola? A escola ela não é atrativa para esse aluno. O que ele não consegue, o mundo está sendo mais atrativo. Porque um adolescente, né, um jovem, ele abandona a escola. Por quê? Porque ele precisa, às vezes, ajudar a mãe e o pai. Ele precisa levar uma renda para dentro de casa. E, geralmente, o que a gente vê no nosso município? O que é mais atrativo para ele? Quem é que está conseguindo dar renda para ele? É o poder paralelo. Então, esse aluno, na porta da escola mesmo, ele é cooptado pelo poder paralelo para estar saindo da escola e recebendo uma quantia que ele vai poder comprar o tênis que ele quer, poder, no final de semana, comprar o lanche dele e levar também alguma ajuda para os responsáveis. Só que, infelizmente, isso tem um prejuízo muito grande para o jovem. Sim. Né? Ele entra no mundo do crime e pode ter a vida ceifada. Sim. Porque a escola, a sociedade falhou. Houve falha do poder público. Me diz, professora Denise Albuquerque, quais são as soluções para a gente amenizar esses problemas? Entender
que nossos adolescentes, eles querem estudar, eles querem trabalhar. Então a gente tem o programa Jovem Aprendiz. A gente pode ampliar o atendimento com parceria com as escolas para esse jovem que já tem idade para trabalhar e conciliar horário de escola com horário de trabalho. Sim. Criar algo, né, que o jovem aprendiz, para estar lá exercendo a função, ele também tem que estar estudando. Tem que estar estudando. Isso aí facilitaria, né, que eles tivessem o compromisso com a escola, porque eu vejo muito que o adolescente, porque aconteceu isso comigo, né? Meu pai se separou da minha mãe e eu, para ajudar minha mãe dentro de casa, eu tive que começar a trabalhar. E começando a trabalhar, eu já quase não tinha tempo para estudar, porque saía de longe, pegava trem para ir para o centro da cidade, chegava muitas das vezes muito tarde e cansado, né, nessa cidade hoje, no estado que nós vivemos, trânsito, engarrafamento, trens lotados, metrô, a gente já chega em casa esgotado. E eu já não tinha mais, né, como cabeça, né, tempo, corpo físico para ir para uma escola. E quanto mais a gente começava a ganhar dinheiro, né, para trazer para dentro de casa, isso mais afastava, né, da escola. Então é interessante que você falou de criar o jovem aprendiz, né, e criar uma responsabilidade, algo que para ele estar exercendo a função de jovem aprendiz, ele tem que estar cursando dentro da escola. Vai diminuir o a abandono escolar. escola precisa criar oportunidades para esses alunos. Tem uns que querem estudar e não conseguem como. Não tem como. Se a escola puder oferecer também cursos preparatórios para esses alunos que estão achando a rua mais atrativa do que a escola, e a gente precisa investir também em tecnologia e inovação. Hoje, todo adolescente, toda criança, ele tem um celular. E o celular, você tem um mundo dentro dele. O celular, ele está associado à tecnologia. Então, por que a gente não desenvolver curso de programação, curso de criação de jogos, cursos voltados à tecnologia para esses alunos no contraturno? Por que não investir nas escolas em esporte e criar nesse aluno, né, a prática do esporte para competição? Muito. Professora Denise Albuquerque, recentemente foi criada a lei do bullying, né? Nós sabemos que onde o bullying é considerada uma das formas de violência que mais cresce no mundo. O que você pode me dizer sobre isso? Foi uma grande conquista para as escolas, essa lei que foi sancionada em janeiro de 2024, porque muitos alunos, eles ficavam desprotegidos dentro do ambiente escolar em função dessa violência, do bullying. Muitos alunos desistiam de ir para a escola, e o pior de tudo, casos extremos, levam crianças, alunos ao suicídio, por não aguentar a pressão, porque o bullying, ele vai corroendo o emocional da criança. Ele vai destruindo a identidade da criança, do aluno. E ele se sente incapaz de falar até daquilo que ele está sofrendo. Então nós podemos criar algo que venha prevenir, né, essa segurança dentro das escolas. É importante a gente se apropriar dessa lei e criar uma cultura de paz dentro das escolas. Trazer toda entidades, né, inclusive a igreja, convidar a igreja, entidades para poder vir para a escola e criar situações falando sobre amizade, valores que não são mais importantes hoje em dia. Verdade. Moral e cívica, né? Não estuda mais. Moral, eu falei isso hoje no debate na rádio, né, pela manhã. Estava na rádio 107.3 e dizia que quando eu era criança eu tinha essa matéria, moral e cívica. E hoje não tem mais essa matéria. Foi tirada do currículo. Foi tirada do currículo e essa matéria era tão importante, né, pastora Cristina? Eu lembro que como eu aprendi, né, na minha época, eu estudava, né, o que tinha acontecido no cenário do Brasil antes, né, numa geração antes de mim.
E hoje nós não temos mais isso. O currículo atualmente, ele trabalha mais com competências e habilidades, pastor. E ele permite, sim, que sejam tratadas questões sobre moralidade, civismo, respeito à pátria, aos símbolos nacionais. Isso depende, né, do pedagógico da escola direcionar o trabalho do professor para abordar esses temas que são tão importantes para as nossas Quais crianças. são os comportamentos que pode ser considerado bullying? Quais as consequências que isso traz para a vítima? O bullying, ele pode ser praticado tanto por uma pessoa ou por grupo de pessoas contra um aluno. Qualquer ação intimidatória que cause constrangimento, vexatória, que exponha a criança, o aluno, o adolescente ao ridículo, isso é considerado bullying. E hoje é tratado como crime. Foi uma grande conquista para as escolas. O aluno que cometer atos de bullying, ele vai responder na lei. Porque isso pode trazer consequências, às vezes, para a vida de uma criança, né? Conforme foi falado aqui, isso traz consequências psicológicas, emocionais muito grandes. Pode levar ao suicídio. Tem crianças que tiram a vida por não ter... Não suportam aquela situação. Isso. E acaba se suicidando. Isso. É isso aí. Nós vamos dar um intervalo agora. Daqui a pouquinho nós voltamos para o quarto bloco do podcast do Boa. Olá, meus amigos, voltamos para o quarto bloco do podcast do Boa. E o assunto está interessante. E eu quero falar agora de um assunto chamado inclusão. Nós sabemos que a educação inclusiva ela é muito mais do que garantir a entrada dos alunos, né, nas instituições de ensino, não é isso? E como podemos promover a inclusão real nas escolas, professora Denise Albuquerque? Desde 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão, trouxe um olhar para esses alunos que precisam ser incluídos no ambiente escolar. A escola hoje, ainda assim, com todos os avanços, com todas as leis, ela não recebe bem esse aluno. Porque a realidade do nosso município é que tem muitos alunos em sala de aulas que eles estão incluídos, eles estão imatriculados, mas são invisíveis em sala de aula, porque o professor ele não está preparado para atender esse aluno. Então, quais são os maiores desafios, né, da educação inclusiva? Precisa de mediadores em salas de aula para esses alunos, precisa do professor participar de cursos de capacitação, especializações voltadas para a educação especial, para dar o atendimento que esse aluno precisa, garantindo assim o direito à educação. E tem isso dentro das escolas municipais de Nova Iguaçu? Conforme eu falei, pastor Boaventura, infelizmente não tem. A educação de Nova Iguaçu está deixando a desejar o atendimento a esses alunos, porque nas escolas, infelizmente, não existe o mediador para atender a esse número de alunos que foram incluídos, e aqui cada dia cresce mais esse número. E nós vemos que nada é feito. Eles ficam esquecidos em sala de aula. Ficam esquecidos em sala de aula. Tem recursos, verbas, porque a desculpa de todos eles, né, é sempre dizendo que não tem verba, que não tem recursos para fazer nada. E a gente vê cada vez mais, né, vai se passando os anos e nada muda, nada acontece. E nós sabemos que hoje o povo está bem esclarecido. Verdade. Hoje, através das redes sociais, não é isso, pastora Verdade. Cristina Boaventura? Com certeza. O povo, ele conhece tudo, sabe tudo. Hoje, com o portal de transparência, a gente sabe as verbas, as emendas que chegam dentro do município. E nós sabemos que tem dinheiro à vontade. Tem que mas ser quando o professor para a escola, identifica esse aluno que portador, uma pessoa com deficiência em sala de aula, para onde encaminhar? O professor não tem um profissional, um local no município que vá dar o diagnóstico para esse aluno, e uma vez diagnosticado,
ter profissionais que vão dar o suporte para o professor, para a família. E a mãe acaba desistindo de enviar esse aluno, seu filho, para a escola, porque uma vez que ele está esquecido em sala de aula, ele acaba sendo vítima de bullying, de violência escolar. Então uma coisa acaba puxando a outra. Uma coisa puxa a outra. E o município, que tem o dever de garantir a proteção dessas crianças, porque está estabelecido ali no Estatuto da Criança e do Adolescente a responsabilidade da escola, do município em garantir a segurança da criança dentro do ambiente escolar. Mas infelizmente na prática isso não acontece. Pela lei, toda escola precisa ter salas de aula acessíveis, o aluno com banheiros acessíveis. O aluno com deficiência, ele não pode ser privado de acessar nenhum espaço da escola. Ele tem que ter direito de acessar a biblioteca sozinho, sem precisar de alguém que o guie. Se a escola tiver escada, precisa daquela cadeira que sobe escadas. E a gente vai precisar de muito trabalho para poder garantir o direito da pessoa com deficiência, o direito da pessoa que tem direito à inclusão. Então, mas a gente está aí para isso. Nós estamos aí para ajudar, para resolver esses problemas, porque nós vemos que hoje, né, essa é uma necessidade que precisa ser resolvida urgente. Entender para resolver. É isso aí, nós precisamos entender para resolver. Então eu espero que nós podemos esclarecer um pouco de como está a nossa educação dentro do município de Nova Iguaçu. E nós vamos, né, trazer mais esse assunto à tona, porque a gente não falou nem um terço do que hoje nós enfrentamos dentro do nosso município. Né? A gente sabe, né, a dificuldade de vaga quando chegar o ano letivo, né, quando iniciar 2025. Nós passamos em várias escolas, vemos aquelas filas quilométricas, às vezes, de pessoas ali de madrugada, como você falou no início. Então a gente tem muita coisa para mostrar do que está acontecendo na educação dentro do município de Nova Iguaçu, e nós vamos apresentar também a solução. Né? Nós vamos aqui não só apontar o defeito, mas também apresentar a solução, aquilo que podemos fazer para melhorar. Agora nós vamos para as considerações finais, terminando o podcast do Boa. E eu quero agradecer a professora Denise Albuquerque, e já profetizando que a senhora vai ser a nossa futura secretária de Educação em Nova Iguaçu. Faça as suas considerações finais para esse povo lindo que está nos ouvindo. Eu fiquei muito feliz em participar, agradeço o pastor Boaventura, pastora Cristina pelo convite, agradeço ao meu esposo por ter me acompanhado, e eu pretendo fazer a diferença na educação do município. A gente quer um município modelo, um município que seja reconhecido pelas suas potencialidades. É claro que aquilo que tiver de bom, a gente vai dar continuidade. Mas aquilo que não estiver favorecendo a nossa população, a gente vai entrar com intervenção para que a gente possa ser referência, porque é possível fazer a diferença. A gente vai entender para resolver. Isso aí. Muito obrigado, professora Denise Albuquerque. Também quero agradecer a presença da nossa pastora Cristina Boaventura. Faz as suas considerações finais. Foi um prazer estar aqui, né? Aprendi, fiz pedagogia, me formei em pedagogia, mas não atuei no ambiente escolar. Sempre, né, usei o curso de pedagogia para a igreja, para trabalhar a educação eclesiástica, mas pude aprender um pouco aqui com a professora Denise, um pouquinho de como funciona o ambiente escolar dentro do nosso município. É isso aí, gente. Terminamos o podcast do Boa e te aguardo para o próximo podcast. Até lá!